Bom dia, meus irmãos, bom dia. Hoje é dia 1º de fevereiro e a gente vai estar fazendo mais um vídeo aí para o canal Reino Sem Fim, né? Reino que nunca terá fim. Só que a gente só vai postar no Shabat de lua cheia, que é no dia 2. No dia 2 de fevereiro. Amanhã, no caso, né? Então, esse vídeo aqui que eu vou fazer, meus irmãos, é porque eu estava buscando uma inspiração, sabe? E assistindo aí a live do Neemias Gomes, ele me deu essa inspiração. E foi muito bom, né? Porque aquilo que a gente procura, a gente encontra, né? Só que eu tenho assim uma leve impressão que eu já assisti essa última live que ele postou. Só uma pequena fraçãozinha assim, sabe? Da minha memória que me disse que eu já assisti aquela live. Mas não tem importância, né? Porque o importante é que a inspiração que eu estava procurando eu encontrei, né? E se ele repostou, é mais só acrescenta, né? Cada vez mais. Porque é muito importante isso que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo, porque ele fala na sua live que existe um lugar preparado, existe um lugar de redenção e de proteção, né? Que é como eu já fiz o estudo aqui da Cabala, e no estudo da Cabala tem falando, né? Literalmente que existe um lugar, e com a inspiração que o Neemias me deu, eu vou mostrar algumas coisas aqui para os irmãos, que é bem interessante, sabe? Porque existe sim um lugar preparado para todos aqueles que o Pai ama, né? E que ama o Pai. E o mais importante que é para uma família, né? É para uma família de sangue e para uma família de irmãos e irmãs que também não são de sangue, mas que é para uma grande família, né? E pessoas que não fazem parte dessa família, infelizmente, não vão poder, nos dias preparados, ter a oportunidade de estar com essa família, né? Porque, particularmente, meus irmãos, eu me sinto honrado e me sinto mimado pelo Eterno, porque conforme a gente vem estudando, conforme as coisas que o Pai nos mostra e nos ensina, cada dia que passa eu me sinto mais honrado. E nada melhor do que compartilhar isso com os irmãos, né? Porque nada é para nossa glória, nada é para nossa benfeitoria própria, né? Assim, mas tanto para nós como para a nossa família, né? Para aqueles que são nossos irmãos, tanto laço de sangue como laço de afeto e amor, né? E como é que eu posso dizer, empatia, né? E para todos aqueles que têm empatia um pelo outro. E principalmente, né, a fé no verdadeiro Deus, né? Eu vou falar Deus para que todos entendam. No verdadeiro Deus. Porque tem uns por aí que tá dizendo que existe um paizinho de amor, um paizinho de algodão doce. Esse paizinho aí, para mim, é o Satanás.
transfigurado em luz, mas na verdade é um ser de trevas enganando as pessoas, porque esse paizinho de luz não existe, nem na escritura e em lugar nenhum do cosmos existe esse paizinho de amor. Nosso pai é terrível, meus irmãos, terrível mesmo. Ele não poupou nem o seu próprio filho. Imagine você aí que se acha o Batman, o Superman. Você é apenas um tolo achando que é sábio. Mas tudo bem, eu vou aproveitar a inspiração que o Neemias me deu e vou fazer esse vídeo aí para vocês, meus irmãos, no canal Reino Sem Fim. E é isso aí, fiquem com o estudo aí, com as coisas que a gente vai mostrar para vocês aí. Valeu! Irmãos, vamos começar aqui o pequeno estudo aqui para o canal Reino Sem Fim, sobre para a gente poder compreender algumas coisas que a gente vai mostrar aqui. É preciso primeiro entender a inspiração que o Pai me deu, né, através dessa live do Neemias, que por sinal eu acredito que eu até já vi essa live, só que eu não lembro, mas eu creio que eu já vi. Eu acho que ele repostou essa live, né? Porque se não me falha a memória, eu acho que eu já tinha assistido essa live. Mas vamos ver um pequeno trechinho aqui. Dois trechinhos que eu quero mostrar dessa live para vocês, que me chamou a atenção. Então vamos ver aqui. Vetada ao homem após o pecado. Você vê aí que ele, se tivesse acesso à árvore da vida, ele poderia comer desse fruto e viver eternamente. Só que o Criador colocou querubins para guardar a porta do jardim, de modo que eles não poderiam entrar. E o que acontece, meus queridos irmãos? Até os dias de hoje, nós vemos que as pessoas são céticas sobre as promessas do Criador, do Messias, da própria descrição da palavra. Só que naqueles tempos, se você quisesse provar que o Criador existe, você pegava alguém pela mão e dizia: vamos ali no jardim. E na porta do jardim estavam querubins com espadas flamejantes guardando a entrada do jardim e o acesso à árvore da vida. Era muito fácil comprovar a existência do Criador. O Jardim do Éden era uma prova que o Criador é real, que o pecado também foi real e que as consequências desse pecado, a morte, entraram no mundo, como qualquer um pode constatar, né? A morte é uma coisa que não é natural, o nosso ser não aceita, e que o nosso Salvador veio exatamente para... Você vê aí, né, meus irmãos, que o Neemias fala que se você quisesse provar que o Altíssimo, que o Espírito Santo existe, era só pegar a pessoa pela mão e levar até o jardim, né? Levar até a árvore da vida, né? Isso que fala. Mas o Criador colocou querubins à porta da árvore, né? Para que eles não pudessem mais entrar. E isso, meus irmãos, reflete como espelho para nós hoje, porque há muitos por aí ensinando que existe um lugar preparado, que está nos quatro cantos da terra. Primeiramente, que isso é uma mentira, né? Que só existe um lugar. E também essas pessoas estão ensinando que essas pessoas que vão estar nesse lugar são as pessoas que rejeitam o Criador. Entendeu? Aí, esse lugar preparado, como ensina a Escritura, é para um povo específico. Um povo específico. É para o povo de Miguel. O príncipe Miguel, né?
porque o pai é o rei soberano e Miguel é o príncipe do povo hebreu. E é para esse povo do príncipe Miguel que vai ter redenção e salvação. Entendeu? Ou seja, é para uma família específica. Não é para Testemunha de Jeová, não é para a Assembleia de Deus, não é para o catolicismo, não é para cristianismo, não é para islamismo, não é para nada disso. Não é para os ensinar os mestres de YouTube que passam o dia inteiro falando mal do Criador do céu e da terra. Para esses aí não existe redenção nem depois da morte. Imagine nessa vida. E para esses que têm seus gurus de internet, né, que passam a eternidade aí contando historinha do céu para boi dormir, esses aí não tem parte com o Pai. É como está escrito lá no Velho Testamento, né? Se algum profeta entre vós se levantar contando historinha aí, tirando vocês do meio do meu povo, tirando vocês, fazendo vocês acreditar que o Deus de Israel é o diabo, não é o verdadeiro Deus, e que existe um outro Deus, o paizinho só de amor, que ele é o paizinho do Messias e ele é só de amor, não siga, porque eles estão afastando vocês da verdade. E tem um monte aí na internet ensinando essas heresias, né? Então eu vou procurar aqui, meus irmãos, a outra parte que eu quero mostrar para vocês, que é legal também. Faz parte dessa live aqui do Neemias, que é bem interessante. Você vê que aqui o Neemias fala dos querubins, né, que estão às portas do lugar preparado. Vamos colocar nas palavras de hoje, né? Os querubins estão às portas do lugar preparado, entendeu? Então eu vou dar uma pequena pausazinha aqui e a gente já volta. Então, meus irmãos, eu achei aqui o próximo trechinho. Vamos ouvir aqui. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E o Pai limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 14 a 17. Então, meus irmãos, essas são condições descritas aqui dos últimos acontecimentos. Calma, praga, calor, fome, sede, são circunstâncias que vão acontecer nesses tempos em que estamos vivendo e, de fato, já estão começando. Porém, o Pai livrará um povo. Porém, eles serão livrados dessa grande tribulação. Eles serão protegidos na terra, entenda, é aqui na terra. E o Apocalipse já nos escreveu que esse lugar se chama Sião. Não se sabe exatamente em que lugar da terra, mas existe esse lugar, porque a palavra é verdadeira e fiel. E porque também é descrito uma última tentativa do anticristo de chegar a essas pessoas aí nos últimos dias. Preste atenção. Esse grupo de santos e santas são pessoas que são uma prova viva de que o Pai vai cumprir suas promessas dadas pelo Messias sobre aqueles que permanecerem fiéis a toda prova. Ser fiel ao que vencer. E diz que ao que perseverar até o fim. Então, meus irmãos, o Apocalipse 12, 13 a 17 diz que quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. No livro de Isaías, capítulo 51, diz que o povo do Altíssimo é comparado a uma dama, a uma donzela delicada. E ela se chama Sião. Então a mulher de Apocalipse é Sião. É um povo composto pela tribo imortal. Eles vêm do povo de Israel da linhagem santa desde o princípio, de Adão, Sete, Enos.
E para acrescentar, meus irmãos, essa fala que o Neemias acabou de falar aí, essa mulher, ela é as tribos perdidas de Israel, entendeu? São o povo de Israel. E é desse povo que surge o menino de Apocalipse 12. Consegue entender? Tem muitos que ensinam que esse varão é um conjunto de pessoas que vai ser arrebatado lá para o céu. Só que não, meus irmãos. Esse menino, ele nasce de uma mulher. A mulher é uma tribo, entendeu? E dessa tribo surge o menino. E esse menino está em Apocalipse 12 e em Daniel capítulo 12. Acho que é capítulo 12. A gente vai já dar uma olhadazinha. Enoque, Jared, Lameque, Matusalém, Noé. Então, essa tribo de imortais, nós estamos falando daqueles que não morreram, tá? Ela é composta de pessoas dessas linhagens, como Enoque era dessa linhagem, e de pessoas pós-dilúvio, e de alguns discípulos que não morreram. E aqui diz que o dragão, quando vem à terra, ele persegue esse povo, essa mulher. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Aí você procura na história aí, qual é o povo mais perseguido da história? É só você fazer um pequeno estudo e você vai saber. Aqui no Brasil tem esse povo perseguido, em outros continentes também tem, né? Mas agora vamos para a palavra, né? Vamos estudar um pouco a palavra. Porque aqui com a gente, meus irmãos, é tudo bem simples. A comida é dada de uma forma simples e só entende quem não quer. E só não vai se arrepender também quem não quer. Porque para fazer parte dessa família, desse povo que vai ser juntado, separado e guardado, tem que fazer parte dessa família. Ou de sangue, né? Que são os descendentes de Jacó. Ou por fé, por crer, né? Que muitos, como diz o Messias, né? Muitos não viram, mas creram. E muitos que viram, não creram. E é assim mesmo. As coisas é sempre assim. Mas vamos procurar aqui as passagens bíblicas e eu já volto. Então, meus irmãos, voltamos aqui. Vamos ler aqui Daniel capítulo 12, o versículo 1. Isso aqui é a Bíblia católica. Então vamos lá. Nessa época, Miguel, o príncipe dos anjos, que protege o povo de Israel, se levantará e lutará contra forças espirituais do mal para defender os judeus, e haverá aqui na terra um tempo de terrível sofrimento para Israel, um sofrimento que os judeus nunca passaram antes, mas todos os judeus que tiverem seu nome escrito no livro da vida serão salvos quando o sofrimento acabar. Vejam, meus irmãos, que o príncipe Miguel, ele se levanta em favor de um povo específico,
Não é como as pessoas ensinam por aí, ai, que todo aquele que blá 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 estiver dentro da congregação, da Assembleia de Deus ou do catolicismo, dentro dos templos católicos ou dentro dos templos protestantes, ou seguindo o irmão Rubens, ou seguindo Robert Smith, ou seguindo a polícia aí que seja, ou o governo, ou o sistema. Nada disso, meus irmãos. É um povo específico, né? De fato, vai ter aqueles que por adoção, né, por adoção e por fé creram na mensagem, e esses também serão salvos e protegidos, né? Mas a missão de Miguel é para um povo específico. Aí você vem questionar, então você está falando daquele povo lá que está lá na terra chamada Israel? Não. Se lá também tiver um judeu, né, de fato, como está nas escrituras, também será salvo. Mas esses aqui que o Pai fala em toda a escritura são os que estão espalhados em toda a terra e que estão debaixo de julgo e sofrimento e opressão. É desses que o Pai se refere. Agora, esses que estão atolados em riqueza e dizendo que são prósperos porque são judeu, não. Esses aí se ajoelharam a Satanás, dobraram os joelhos ao diabo, são sinagogas de Satanás. Entendeu? Se dizem judeu, mas não são judeu, são sinagoga de Satanás. Porque o povo do Altíssimo está espalhado por toda a terra e, como ensina Deuteronômio 28, está debaixo de maldição. Eles estão debaixo de maldição. Então, esse pessoal que está debaixo de maldição serão remidos e lavados e protegidos pelo Altíssimo, por Abum de Baixmaia. Abum de Baixmaia. Esse vai proteger cada um deles. Então vamos procurar aqui um outro texto, porque eu quero esclarecer isso, meus irmãos. Mas antes vamos dar uma pequena lida, né? Nessa época, Miguel, o príncipe dos anjos, que protege o povo de Israel, se levantará e lutará contra forças espirituais do mal, para defender os judeus. E haverá aqui na terra um tempo de terrível sofrimento para Israel, para o povo específico. Um sofrimento que os judeus nunca passaram antes, mas todos os judeus que estiverem seu nome escrito no livro da vida serão salvos quando o sofrimento acabar. Eu li essa passagem na Bíblia Católica porque ela é bem específica, não deixa margem de dúvida. Se você quiser ler em outras versões, fique à vontade, mas a versão católica é a que mais está fiel. Então vou procurar outra passagem aqui para vocês entenderem, meus irmãos. Pronto, meus irmãos, o outro texto é aqui, Isaías 65, no versículo 9. Aqui, e produzirei descendência a Jacó. Jacó é Israel. E a Judá um herdeiro que possua os meus montes. Veja. Jacó é pai de Judá.
Judá é pai desse herdeiro, ou seja, é da linhagem de Judá. E Judá é filho de Jacó, que é Israel. Israel não é um demônio, não é um capiroto. Não, Jacó é Israel. Israel é o nome de Jacó. Entendeu? Não é demônio, é um homem que gera descendência. E Judá, ó, e a Judá, né, um herdeiro, ó, que possua os meus montes, que é esse príncipe chamado Miguel. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Veja, esse povo vai habitar ali. Ali aonde? No lugar onde o Pai dá a esse herdeiro montes. Ou seja, na linguagem atual, é um lugar preparado pelo Altíssimo. E esse homem, esse herdeiro, vem de Judá. Entendeu? Ele vem de Judá. Não tem como você fugir disso aqui. Você querer fugir da Escritura é a mesma coisa de você querer andar em meio a um terreno minado. É como andar na escuridão. Mas eu estou aqui trazendo luz para os seus olhos e música boa para os teus ouvidos. Consegue entender? Veja, e produzirei descendência a Jacó, que de Jacó veio Judá, e de Judá vem o herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Ali com quem? Com ele, aquele que vai proteger o povo específico. Ou seja, ele tem um povo, ele tem uma família, né? Mas o pai, ele é bom e maravilhoso. Tem amigos que são mais chegados, como fala Provérbios, que são mais chegados do que o próprio sangue, né? Do que a própria família. E com certeza esses vão estar também, porque são enxertados, né? São enxertados na videira. E o príncipe, ele é a videira, né? Mas os amigos serão enxertados na videira, porque é possível. Para o Pai tudo é possível, não é isso? E é isso aí. Então agora eu vou mostrar para vocês algo interessante, porque no canal Portador da Luz eu só mostrei vídeos à noite, né? E à noite não dá para você ter uma boa compreensão, porque os incrédulos podem dizer, não, isso aí é um drone, isso daí é uma luz do poste. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno vídeo que eu fiz durante praticamente o dia, sabe? Estava a poucos minutos de escurecer
mas estava de dia ainda. Então eu vou mostrar aqui para vocês, e talvez no próximo vídeo eu mostre algo que vamos desencantar, né? Como eu coloquei lá no vídeo Portador da Luz, um texto bacana, e eu vou trazer para cá também para o canal Reino Sem Fim. E é isso aí, fiquem na paz, e vou só dar início aqui ao vídeo, aí depois eu coloco para vocês verem na íntegra, né? Fiquem na paz, meus irmãos. Antes de mostrar o vídeo, meus irmãos, quero que vocês relembrem isso aqui, ó, o termo cabala, né? Então vamos aqui, ó. Portanto, de acordo com 4 Esdras, Moisés no Monte Sinai, ao receber tanto a lei como o conhecimento de coisas maravilhosas, foi dito pelo Pai, né? Estas palavras tu declararás e estas esconderás, assim tornando-se regra estabelecida para a transmissão do conhecimento cabalístico na antiga Mixná. Não expor, né, o capítulo da criação antes de mais de um ouvinte, nem da carruagem celestial, que eu vou já mostrar para vocês, né, essa carruagem. Todos estes formam a soma e substância dos mistérios da Torá, Sitre ou Reis Torá, as coisas ditas apenas em um sussurro, pelo Espírito Santo, né? Aí aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Igualmente, a dupla filosofia dos essênios, a contemplação do ser de Deus e a origem do universo, especificado por Filon de Alexandria. Além destes, havia a escatologia. Pronto. Essa escatologia aqui que eu quero enfatizar, né? Isto é, os segredos do lugar e do tempo da retribuição e da redenção futura. Tudo isso, meus irmãos, está aqui nesse pequeno trechinho aqui, ó, do termo Cabala. Aqui fala do Espírito Santo, né, Ruach HaKodesh, que fala do lugar preparado, que fala do Leviatã, aqui fala das carruagens celestes, de coisas que ainda eu vou ensinar a vocês sobre a questão do capítulo da criação de Gênesis, né? Ainda eu vou passar algumas coisas para os irmãos aqui. Então, entendendo isso aí, meus irmãos, que existe, né? Existe esse lugar de redenção, né? Isto é, os segredos do lugar e do tempo da retribuição e da redenção. Ou seja, meus irmãos, chegará um tempo que a gente vai precisar ter a retribuição, né, pelo o nosso trabalho em prol do reino, e a redenção, né, que é salvação, porque chegará os dias de tribulação. E o que é que vamos precisar? O que é que está escrito em Apocalipse 12? Que vamos precisar ser alimentados, ser protegidos, ou seja, precisaremos de proteção. E a proteção, ela não é humana,
a proteção ela é divina, porque como eu li aqui para vocês sobre o termo Cabala, que fala sobre o lugar, né, de redenção, e sobre as carruagens celestes. Essas carruagens celestes é como, vamos dizer assim, são, o nome mais específico é querubins. É como está escrito lá, né, sobre o que o Neemias ensinou, que o pai tinha colocado querubins sobre este lugar para proteger tanto o lugar como a árvore da vida. E como foi no passado, será no futuro. E o futuro chegou, o futuro é agora. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês sobre a proteção que vamos ter nesse lugar. Que é o que a gente mais almeja, né, meus irmãos? É ser protegido. Porque vocês já conhecem a maldade desse mundo e a maldade é terrível. Eles matam, destrói sem piedade. Mas o nosso Pai é justo e perfeito e todas as suas promessas Ele vai cumprir na vida dos seus eleitos. Então fiquem na paz e fiquem aí com o trechinho do vídeo. Valeu. Eu achei o vídeo aqui, meus irmãos, está aqui na galeria. É um vídeo do dia 23 de dezembro. Ainda estava claro, sabe? Estava bem claro. E eu estava com a minha família dentro do carro. Estava chegando em casa, né? Aí veja aí, ó. Olha lá, ó. Nem escureceu ainda totalmente e já dá pra ver, ó. Olha, tá rápido, hein, Jenny? Tá bem visível, o celular deve dar aquela... Tu tá gravando aí com o teu? Não, eu não sei se não sei. Olha aí, ó. É sinal dos fim dos tempos, né? O povo não acredita aí, ó. Em plena luz do dia, ó. Que da hora. E tá rapidão, viu? Será que é um avião, hein? Não. Será que é o Superman? Será que é uma pomba, hein? Será que é um ET, bebê? Olha que da hora, velho. Vamos descer o carro aqui pra nós ver mais de perto, né? Olha. Tá brilhando demais. Olha lá, ó. Ô, louco. Ô, louco, hein? Chico foi rápido, não foi, ó? Não, vai lá da frente. Olha aí, Hélio, ó. Olha aí, Hélio, ó. Nem escureceu ainda direito e olha aí, a bicha já tá aqui no céu, ó. Cuida. Aí, Eltinho, ó. Agora dá pra tu ver bem aí, ó. O tamanho da bichona aí, ó. Tô dentro do carro aqui, ó. Olha lá o tamanho da bichona aí, ó. Cuida, vem buscar Hélio. Valeu. Vou ter que desligar aqui porque eu tenho que chegar em casa, né?
cuida. Então, meus irmãos, que eu sei que tem pessoas aí que ficam, isso aí é montagem, é inteligência artificial, isso é um anjo caído que está mostrando essas coisas para vocês caírem nas balelas. Cara, eu não estou mostrando isso aqui para vocês não. Isso aqui é para a família. Você não faz parte da família. Só o fato de você pensar assim já mostra para você mesmo que você não faz parte da família. E eu tenho uma família, e essa família vai ser protegida e guardada e alimentada. Agora, se você não faz parte da família, o problema é teu. Ai, meus irmãos, fiquem na paz. Vou colocar também aqui uma passagem bíblica e espero que vocês entendam que o Pai é fiel e Ele cumpre todas as coisas. Valeu. Sim, meus irmãos, e eu quero dizer uma coisa. A luz está muito forte aqui. Eu quero dizer uma coisa, que isso que eu estou fazendo não é para chamar ninguém, convidar ninguém. Isso aí que o Pai, que eu vou mostrar para vocês, o Pai preparou para mim, para a minha família. Entendeu? É para a minha família. Não é para todos. É para a minha família. Fiquem na paz. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes,
Assim, a santa semente será a firmeza dela.